Aqueles que trouxeram suas Bíblias vão abri-las conosco na carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Por favor, a igreja pode se assentar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: ô vizinho, ô vizinha. Ô vizinho, ô vizinha. Você sabia que depois da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você é a pessoa mais importante nessa igreja? E agora você diz a seu vizinho, a sua vizinha: ô vizinho, ô vizinha, hoje, nos rudimentos da fé cristã, nós vamos estar estudando sobre dízimos e ofertas. Amém, querido? Rudimentos da fé cristã. Nós estamos trabalhando em cima de rudimentos da fé cristã. E nos rudimentos da fé cristã, hoje nós vamos falar de dízimo e de oferta. O que é dízimo? O que significa dízimo? Vocês que já estudaram história do Brasil, no tempo que estava no curso alimentar, estão lembrados que o rei de Portugal determinou que este país, nas áreas auríferas, especialmente lá nas Minas Gerais, onde eles extraíam ouro do chão, fura o chão e tira o ouro, nas minas de ouro, na mineração de ouro, que a dízima teria que ser paga à coroa portuguesa. Ou seja, a gente sabe que eles estavam levando tudo, mas eles exigiram por édito real, por um decreto do rei, de que 10% do que se tirava era consignado à coroa portuguesa. Então diga: dízimo, tanto faz na Bíblia quanto na história, significa 10%. Então 10% de alguma coisa. Que alguma coisa é esta? Tudo que vem à sua mão de valor, que você ganha, que você recebe, que lhe dão de presente, tudo isso, você tem que calcular sobre isso 10%, e não é dar para Deus, porque você só dá aquilo que é teu, aquilo que é seu. O que não é seu, você tem que devolver, entregar ao dono legítimo. É ou não? Então o dízimo é algo que você tem que restituir ao dono. E quem é o dono? Quem é o dono? Olha aqui, em Malaquias capítulo 3, verso de 8 em diante, o Deus da Bíblia, ele começa fazendo uma pergunta para o gênero humano, para o ser humano de um modo geral. Qual é a pergunta que ele faz? Roubará o homem a Deus? Deus está perguntando: será que um ser humano é capaz de roubar Deus? É a pergunta que Deus está fazendo. Como o ser humano não respondeu porque é ladrão de Deus, a maioria, aí o que é que Deus diz? É verdade, vocês estão me roubando, vocês, toda a nação. Isso está escrito em Deuteronômio, não é? Roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas. E a gente vê que essa maldição de ladrão de Deus, de roubar a Deus, ela vem do Éden. O primeiro ladrão de Deus foi Adão. Deus preparou um jardim e colocou o nome desse jardim Gan Eden. Gan em hebraico é jardim, Éden é prazer, jardim do prazer. Que coisa extraordinária. E ali naquele jardim,
ele colocou várias árvores frutíferas, todo tipo de árvore, manga, mamão, banana, umbu, cajá, cajarana, uva, abacaxi, tudo ali. E disse ao homem o quê? Você e sua mulher podem comer de todo tipo de fruto que você quiser aqui. Todo tipo de árvore frutífera você pode colher e comer. Mas tem uma árvore aqui, no meio desse jardim, que você não pode comer. Essa árvore aqui é o dízimo das outras árvores. Isso é meu, disse o Senhor. Isso aqui é o dízimo. E o dízimo é meu. E o que é que Adão e Eva fizeram? Comeram o dízimo. Começaram roubando o Senhor. E o preço desse roubo é muito alto. Pagou caro. O ladrão de Deus, ele paga caro. Primeiro, porque o que ele rouba de Deus não fica para ele. O devorador vem e leva. Não fica para ele. Você entendeu ou não? Então, o dízimo é do Senhor. As ofertas são do Senhor. O que é o dízimo? Diga, o dízimo são 10% de tudo que chega às minhas mãos, como bens, como bênção. 10% disso que chega é do meu Senhor. O resto é meu. Eu dispor como eu quiser. E oferta? Oferta é uma coisa fora do dízimo, que eu entrego, que eu dou para o meu Senhor. E eu dou, oferta sou eu que dou. É algo do meu coração. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É uma coisa que eu dou a Deus, do meu coração. Então eu fiz um pacto com Deus, uma aliança com Ele. Eu entrego o meu dízimo, que é teu, e eu dou como oferta 10% do valor que eu dou do dízimo. Para eu não ficar perguntando, o que é que eu vou dar de oferta? Vou dar o quê? Então é uma coisa minha, pessoal, que você pode adotar ou não, não é obrigatório. Mas esses são filhos remelos, como se diz em espanhol, ou twin, como se diz em inglês, gêmeos. No momento que você entrega seu dízimo, você dá a sua oferta ao Senhor. E aí tudo quanto você colocar a sua mão, vai prosperar. Então nós vemos que o dízimo começou a ser comido e roubado por Adão lá no Éden. E aí o capiroto, que é o inimigo das nossas almas, ele chega e diz assim, olha aqui, esse negócio aí de dízimo é coisa da lei, coisa do Antigo Testamento, coisa da lei. Não existia a Torá, a lei. O que é a lei? A lei na Bíblia é o quê? As pessoas desinformadas pensam que a lei é Êxodo 20. Não é, querido. A lei na Bíblia, a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado em grego de Pentateuco. Esses livros que são a lei de Deus, entregue pelo Senhor a Moisés, e Moisés entregou ao povo, são Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Isso aqui é a lei de Deus. A lei foi entregue por Moisés ao povo. Deus deu a Moisés, Moisés entregou ao povo. Mas antes de existir a Torá, a lei, já Adão no Éden estava roubando Deus. Aí vem Abraão. Estão lembrados de Abraão? Não existia ainda a lei. Abraão não sabia nem que existia esse negócio. E aí há um momento em que Abraão vem vitorioso de uma guerra. E traz muito despojo de guerra. Muitas coisas ele traz com ele. Está entendendo, não? E aí acontece que ele se confronta, ele conhece uma pessoa que se apresenta a ele e diz, eu sou Melquisedeque.
Melquisedeque no hebraico significa rei de justiça. Eu sou rei de Shalom, Salem, rei da paz. Quem é essa pessoa? Hein? É o Senhor Jesus. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, na maioria dos seus textos, em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Mas a parte hebraica da Bíblia no Antigo Testamento, na época de Ptolomeu I, rei do Egito, foi traduzida do hebraico para o grego, chamou-se Comissão de 70, Septuaginta. E nessa versão grega do Antigo Testamento, surge a palavra theo, que é Deus, e phanes, que é manifestação, rosto, cara, teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação do Senhor Jesus como pessoa no período do Antigo Testamento. Qual é a primeira aparição de Jesus na Bíblia como pessoa que ainda não tinha nascido em carne, mas aparece com um corpo assim, de gente? Qual foi a primeira aparição dele? No Éden. A Bíblia diz que todos os dias, na viração da tarde, tem outros sinônimos para essa palavra viração da tarde. Um sinônimo dela, entre as duas tardes. Outro sinônimo, a tardinha. Outro sinônimo, a hora nona. Tudo isso junto significa 3 horas da tarde, que era a hora que Deus escolheu para o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde é o momento em que Deus se levanta do seu trono no céu, desce para a terra para bater papo com Adão, um homem, um ser humano. Esse é um momento do sacrifício. E aquilo ficou estabelecido naquele horário. E a Bíblia diz assim: e todos os dias, está lá em Gênesis, na viração da tarde, o Senhor vinha conversar com Adão. Ele chegou para Adão e disse aqui: o Éden, esse jardim muito grande, mas nós vamos destacar dentro do Éden esse local onde todo dia você vai encontrar comigo aqui para a gente conversar. E todo dia, 3 horas da tarde, Adão já se dirigia para aquele pontinho, já batia papo com Deus, e Adão, com uma inteligência muito grande, e como todo ser humano é, perguntador, curioso, ia perguntando para Deus: como foi que criou o mundo, como foi que fez isso? E Deus ia dizendo, e ele ia gravando na cabeça. E foi contando essa história para seus filhos, e seus filhos foram contando para os filhos dos filhos, para os netos, para os bisnetos. Chegou para Abraão, Abraão contou isso para seu neto, Jacó. Abraão viveu com Jacó 14 anos da vida de Abraão. Da vida de Jacó, 14 anos ele viveu com Abraão, o avôzinho dele, toda hora contando como foi as coisas, como é que é esse Deus. E Jacó era firme no Senhor, entendeu? E aí vai, até que Deus chega para Moisés e diz: tudo quanto você sabe, você ouviu de seu pai, de sua mãe, tudo quanto lhe foi contado, escreve agora no livro. Está entendendo? Então, naquele momento dessa segunda teofania, que a primeira foi de o Senhor Jesus com Adão, agora é o Senhor Jesus com Abraão. Ele se apresenta a Abraão e diz: meu nome é Melquisedeque, e eu sou o rei da paz. Só muito mais tarde, quando o profeta Isaías aparece escrevendo, lá em Isaías capítulo 9, é que Isaías vai dizendo: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só mais tarde que vai clarear na cabeça da gente. E naquele momento que Melquisedeque se confronta com Abraão, ou seja, o Senhor Jesus se manifesta a Abraão, a Bíblia diz que ele deu a Abraão. O que é que Melquisedeque deu a Abraão? Você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 14, de 18 a 20.
O 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho. O que é que Melquisedeque deu a Abraão? O que é que Melquisedeque deu a Abraão? Pão e vinho. E mais tarde o Senhor Jesus vai dizer, pregando para aquela multidão, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. De duas maneiras Abraão viu o dia. No momento que vai matar o filho Isaque, e Deus não mate, e aparece um cordeiro e toma o lugar, cordeiro substituto, e nesse momento, quando o Senhor Jesus, se apresentando como Rei de Justiça, dá a Abraão pão e vinho, falando, esse pão aqui vai simbolizar meu corpo, que vai ser partido na cruz, e esse vinho é o meu sangue, que vai ser derramado pela humanidade pecadora. Então, o que é que Melquisedeque deu para Abraão? Agora, o que é que Abraão deu para Melquisedeque, para o Senhor Jesus? Deu o quê? Deu dízimo. De quê? De tudo. Vamos continuar lendo o texto? Gênesis 14, 18, vamos para o 19. E Melquisedeque abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E o 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o que é que diz o resto? E deu-lhe o dízimo de tudo. E ele entregou nas mãos de Melquisedeque o dízimo de tudo. Está entendendo? Mais tarde, o neto dele, Jacó, que aprendeu com ele que dízimo é do Senhor, sai fugido do irmão, de Hebron, e vai para onde é o Iraque hoje. Não levava nada. E no meio do caminho ele tem um sonho de uma escada. E no sonho daquela escada, ele vê o Senhor lá em cima, no topo da escada. E há uma coisa muito importante nesse momento, desse confronto do Senhor Jesus com Jacó. É que Jacó ora depois daquela visão e diz assim, olha aqui, eu estou indo para um local muito longe, não estou levando nada, e não sei como é que vai ser minha vida lá. Agora, se você me abençoar, me fizer prosperar nessa terra estranha, me der pão para comer, roupa para vestir, recursos na minha mão, de tudo quanto você me der, o que é que Jacó diz? Certamente eu te entregarei o dízimo. Vamos ver isso, não? Gênesis capítulo 28, versos 20, 21 e 22. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz retornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. No versículo 22, a parte final, e de tudo quanto me deres, certamente te darei. Hein? O que é que está escrito? De tudo quanto você me der, certamente eu te darei o dízimo. Então, está entendendo? Está dando para entender? E aí o capiroto, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, sabendo que a maioria dos crentes tem uma Bíblia, e aí ele sabe que o sujeito não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. E como não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, o que é que acontece? Ele aí chega e diz, mas esse negócio de dízimo,
é uma coisa que está lá no Antigo Testamento. Olha, esse negócio é Antiga Aliança, negócio lá, negócio de profeta. Nós vivemos debaixo do Novo Testamento, da Nova Aliança com Jesus Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se ele conhecesse a Bíblia, a primeira coisa que ele saberia é que Deus, lá no Antigo Testamento, ele diz em Malaquias 3,6, porque eu, Deus de Israel, não mudo. Quando chega no Novo Testamento, em Tiago 1,17, ele diz: toda boa dádiva e todo bom presente vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e em quem não há sombra de variação. Ele não muda. O que ele fez no passado, ele faz hoje e continuará fazendo. O nosso Deus é um Deus que não muda. Estão entendendo ou não? Então digam amém. Amém. Isso. Então observe que quem foi que primeiro recebeu o dízimo? Jesus, como Melquisedeque. Não acabamos de falar isso? Então, se ele não muda, o que é que acontece? Diga, se ele não muda, é o Senhor Jesus que vai continuar sempre recebendo os dízimos. É Ele, querido. É Ele. Então você vai abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, nesse mesmo livro que nós estamos lendo agora, o livro de Hebreus, no capítulo 7, e você vai para o 8, para o 9, para o 10, e nós vamos ler esses versos agora, para você entender o que é que significa que ele não muda e nele não há sombra de variação. E aqui na terra, certamente, tomam dízimos homens mortais. Mas ali no céu, porém, quem os toma, quem os recebe, é aquele de quem nós testemunhamos que está vivo. O 9. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha, estão percebendo o que é que eu estou falando ou não? Aqui na terra, quem recebe são os pastores, os bispos, os apóstolos, os líderes. Mas no momento que você entrega seu dízimo ao Senhor, devolve aquilo que é dele, ali no céu, o Senhor Jesus recebe esse gesto seu e manda registrar na sua ficha celestial. E determinam as bênçãos para a sua vida. E repreende o devorador que não toque nos seus bens, que é o maligno e seus asséculos. Você entendeu ou não? Está entendendo? E nós falamos primeiro que o maligno vem e diz: mas isso é coisa do Antigo Testamento. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele vai dizer uma coisa que ele aprendeu na revelação do Senhor Jesus. Olha o que é que o livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso, me parece que de número 16, eu estou com a Bíblia no meu coração. Apocalipse 1,16. O que é que está escrito aí? Então Jesus tinha na sua mão direita 7 estrelas. Pronto, passou. E agora? E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E da boca de Jesus saía uma espada aguda. 2 fios. Aguda significa que tem uma ponta que fura. E o seu rosto era como o sol. Eu não estou querendo rosto. Saía da sua boca, da boca dele, uma espada. Uma espada que fura, perfurante, aguda. De o quê? De 2 fios. De 2 fios, diga 2 fios. 2 fios. 2 gumes. 2 cortes. Já viu uma gilete que antigamente se usava para fazer barba? Quem faz barba aí? Não tem 2 fios, não corta dos 2 lados, tanto de um lado quanto do outro. A espada, a gilete não corta.
Então essa espada é uma espada igual Gilete, corta dos dois lados, tem 2 fios, tem 2 cortes, tem 2 gumes, mas ela é o quê? Ela é uma única espada, una, indivisível, uma espada só, com 2 cortes, com 2 gumes, com 2 fios. Agora vamos descobrir que espada é essa que saía da boca de Jesus. Jesus, querido, é o Filho de Deus, é o dono do mundo. Ele não é nenhum faqui para ficar botando espada, engolindo espada, não. Vamos descobrir que espada é essa. O apóstolo São Paulo, escrevendo para os Hebreus, no capítulo 4, verso 1 a 12, ele diz isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. É uma espada de 2 gumes. Então o que é que saía da boca de Jesus? A palavra de Deus. É uma espada só. A Bíblia é única. Ela é a espada do Espírito. É uma espada só. Mas ela tem 2 fios. Ela tem 2 cortes. Ela tem 2 gumes. Diga, a Bíblia é uma espada só, é a espada do Espírito, mas ela, embora seja uma só espada, tem 2 fios, tem 2 cortes, tem 2 gumes. Um gume, um corte, um fio, chama-se Antigo Testamento, e o outro gume, o outro corte, o outro fio, Novo Testamento. Glória a Deus. Mas ambos, os 2, um e outro gume, um e outro fio, outro corte, são de uma só espada. Ela não se divide. A Bíblia é uma só. Não quer dizer a coisa do Antigo Testamento, é coisa da Bíblia. É coisa da Bíblia. Amém, querido? Agora você observe que na época que o Senhor Jesus já tinha nascido em carne da Virgem Santa Maria e já tinha começado seu ministério com 30 anos de idade, era o ano 26 da era cristã. Aí o que é que acontece? Ele sempre estava no Beit Hamikdash, ele sempre estava no templo. E ele, quando entrava no templo, ele costumava, era costume de Jesus, entrar no templo. Quando você entra no templo, do lado direito da entrada do templo, tinha um cofre chamado gasofilácio. É o cofre das ofertas. Do lado direito da entrada do templo. Foi colocado ali pelo sumo sacerdote há milhares de anos atrás. E Jesus costumava ficar sentado de frente para o gasofilácio, de frente para o cofre, observando as pessoas colocarem ali os dízimos e as ofertas. Por quê que ele fazia isso? Porque quem recebe os dízimos e as ofertas é Jesus. Está na sua Bíblia, querido. Isso está na sua Bíblia. Marcos, capítulo 12, os versos são 41, 42, 43 e 44. 41. E estando Jesus assentado em frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos colocavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, colocou ali 2 pequenas moedas, que valiam 2 centavos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos que colocaram na arca do tesouro, porque todos ali colocaram o que lhe subejava, mas esta da sua pobreza colocou tudo o que tinha,
todo o seu sustento. Então nós observamos que lá no Antigo Testamento ele recebeu os dízimos de Abraão. Durante o ministério dele, como homem, tudo igual a nós na terra, exceção feita no pecado, ele costumava ficar vendo as pessoas colocando e ele recebendo, que é ele que recebe. E Paulo discerne isso e escreve em Hebreus 7:8. Aqui na terra, quem recebe são homens que morrem, mas ali no céu, quem recebe é ele. E é por isso que Malaquias disse: façam prova de mim, você que é dizimista, você que é ofertante, façam prova de mim, se você que é fiel, dizimista e ofertante, não for abençoado financeiramente na sua vida, com bênçãos materiais, façam prova de mim, me prove, diz Deus. Amém, querido? Amém. Por que eu estou ensinando isso a você? Porque eu sou muito próspero. Por que eu sou muito próspero? Porque eu sou dizimista e ofertante fiel. Chamando a atenção de você em que a igreja às vezes não percebe as coisas que acontecem no mundo do Espírito, porque tudo começa no mundo do Espírito, se manifesta no mundo da terra. É ou não? A gente falou nas 4 luas de sangue, né? Lembrando daquela aula que a gente deu aqui? As 4 luas de sangue? E a igreja está desapercebida que a primeira lua de sangue é agora, nesse mês de março, dia 14. E a gente diz, todas as vezes que tiver uma lua de sangue, algo vai acontecer para Israel. Eu falei na guerra de Gog e Magog. Está lembrado, bispo Elias? Você que gosta disso, né? Hein? Falei que não tinha nada a ver com a guerra de Gog e Magog, com Apocalipse, Armagedon. E Gog e Magog seria comandada pela Rússia, os países muçulmanos, para invadir Israel, que seria em nosso tempo. Estão lembrados que eu falei isso? Olha como estão lembrados. Mas ninguém está vendo que um paiseco desse tamanho, pequenininho, chamado Ucrânia, ninguém está notando isso, chamado Ucrânia, tem encravado nela um distrito da Ucrânia chamado Crimeia. E que a Ucrânia, o povo ucraniano, queria fazer parte da União Europeia, mas o governo não queria. E o povo derrubou o governo, através dos seus deputados, e tem outro primeiro-ministro lá. Mas a Crimeia está querendo se unir à União, hein? Isso está na imprensa, querido. Qual é o interesse que o sujeito tem em um país como o Brasil de conquistar Feira de Santana? Porque a Crimeia, o tamanho de Salvador aqui, a Crimeia, para quê? Que a Rússia botou 30 mil soldados anteontem lá dentro. Qual é o interesse disso? Sabe por quê, querido? Porque tem um lugarzinho pequenininho dentro da Crimeia que liga o Mar Negro, onde está a Rússia, ao Mar Mediterrâneo, onde está Israel. É a única passagem para os submarinos, para os navios, deles descerem para Israel. Por isso que eles querem Crimeia. É só por isso. E a igreja do Senhor continua? Não vê. Isso está na imprensa, querido. Não está na Bíblia, não. E o Senhor continua dizendo, assim como foi na geração de Noé, será na geração do fim. Uma geração, querido, na Bíblia são 70 anos. Em Lucas 21, Jesus diz assim, olhem para a figueira. Quando ela florescer, está perto do verão. A figueira, queridos, é Israel. Ela floresceu, se tornou independente, no dia 14 de maio de 1978. Conte 70 anos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.